Pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria imensa estar aqui de novo, né? Eu fiquei um tempão fora aqui do nosso A2Cast, Lucas, mas estamos aí. Então, se você tá do outro lado da telinha aí, meu irmão, meu amigo, é com muita satisfação que nós vemos dizer que já estamos no nosso 24º vídeo, né, cara? Exatamente. Carregando o nosso canal aqui com muito conteúdo. Então, se arruma na sua poltrona aí, você já deve ter visto, né, o título do vídeo aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é uma doutrina central da nossa fé. Mas antes de nós começarmos, você achou que eu ia esquecer de fazer aqueles pedidinhos básicos, né? Então qual é? Simples, meu irmão, meu amigo, por favor, dê um like, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, com as pessoas que você conhece. Se de fato ele tem sido os conteúdos que nós temos gerados aqui têm sido abençoadores para a sua vida, por favor, compartilha ele. Ativa o sininho, né, Lucas? Tem pessoas assistindo nós aí que ainda não ativou o sininho, então ative o seu sininho para você ser notificado todas as vezes que nós subirmos algum conteúdo aqui para o nosso canal, tá bom? Estamos também em todas as plataformas aí de podcast, né? Então, se você de repente está no seu trabalho, fazendo alguma coisa, não consegue assistir visualmente aí os nossos vídeos, você pode ouvi-lo, né? Por meio desses aplicativos aí, agregadores, como diz aí o sábio Lucas, aqui o erudito Lucas, em todas as plataformas aí, agregadoras do podcast, você vai encontrar então os nossos áudios saindo lá, né? Todo o nosso conteúdo sendo gerado aí, certo? Bom, feitos os pedidos, eu acho que você tem um recado, cara. Nós temos que falar do nosso patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil, escritório de contabilidade aqui de Jaboticabal. A Alfa Consultoria Contábil que nos patrocina cedendo aqui todo o seu espaço físico para que a gente possa fazer as nossas gravações. Então você que é de Jaboticabal da região e está precisando aí de serviços contábeis, aqueles serviços básicos, a contabilidade, o departamento fiscal, o departamento pessoal, nós temos todos esses serviços, mas nós também temos serviços especializados para micro e pequenas empresas. Você que começou o seu negócio, você que quer iniciar o seu negócio, procure a Alfa Consultoria Contábil, pois nós vamos te dar a melhor assessoria do mercado para que você possa começar da forma correta, ou você que já começou e está meio bagunçado aí as suas finanças, procure a Alfa Consultoria Contábil e nós vamos te ajudar a organizar aí o seu fluxo de caixa, seu contas a pagar, seu contas a receber, seu controle de estoque, tudo aquilo que você precisa para organizar as finanças aí da sua empresa. Você que está começando agora, você que é microempresa, procure a Alfa Consultoria Contábil, pois nós temos esse serviço especializado para você. Nós estamos aqui no Central de Jaboticabal, provavelmente o editor colocou aí na tela todos os nossos dados, os nossos contatos aí para você, mas para o pessoal que está nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, nós estamos aqui em Jaboticabal, na Avenida Pintos 699, o nosso telefone é 3212-5218, que é o nosso telefone físico. Nós temos também o WhatsApp, que o Guilherme vai falar aí para nós. Isso, é o número 99962-9235. Isso, esse é o nosso WhatsApp. Nós temos também o nosso e-mail, que é alfaconsultoriacontábil@outlook.com. Nós também estamos nas demais redes sociais, nós também estamos no Facebook, no Instagram. Você pode é só você digitar lá no painel de pesquisa lá, Alfa Consultoria Contábil, você vai nos encontrar e você pode também nos chamar em box nesses canais que nós vamos falar com você. Você nos chama e a gente vai te dar o melhor atendimento possível, pois aqui na Alfa Consultoria Contábil, o seu sucesso é o nosso negócio. Certo, senhor Guilherme Borges? Maravilhoso, é isso aí, cara. Pois é, que saudade de sentar nessa cadeirinha, viu, cara? Então, você estava meio sumido. Pois é, Como cara. o pessoal já viu aí no título do vídeo, nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo para a fé cristã. Nós que optamos aqui no começo do nosso canal escolher temas, né, que são centrais à nossa fé. Obviamente vai chegar o tempo que nós vamos, né, abordar assuntos que são mais secundários, são mais discutíveis, que há mais posicionamentos teológicos. Mas no início nós estamos abordando temas que são centrais à nossa fé. Exatamente. E esse se não for o mais, é um dos mais importantes para a nossa fé cristã. O pessoal já deve ter visto aí no título do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre oração. E eu gostaria que meu amigo pastor e sócio Guilherme Borges falasse sobre a importância da oração. Um dia foi perguntado ao teólogo, o pastor A.W. Tozer,
foi perguntado para ele o que era mais importante, se era ler a Bíblia, né, meditar nas Escrituras ou orar. E a resposta dele foi: o que é mais importante para um passarinho, a asa da direita ou a asa da esquerda? Ai, 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 hein? Louvado seja Deus, cara. Pois é, Lucas. Bom, a, a gente fica até bem à vontade para falar sobre isso, porque é algo que a Bíblia deixa, né, no seu compêndio, na sua completude, você vê que ela é bem clara a respeito da necessidade da oração. É necessário sim, você que se tornou um cristão, né, que Cristo assim o revelou a ti, e então você fez a sua confissão e hoje vive uma nova vida, né? É necessário sim que você ore. Por quê? Cristo, lá no capítulo 6 mesmo, né, do Evangelho de Mateus, quando ele está fazendo lá, Lucas, a, toda uma descrição a respeito da ética cristã, né? Tem desde o capítulo 5 ali, quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, aí ele entra no capítulo 6 falando sobre as esmolas e outras coisas que deveriam ser feitas. Uma delas era a oração. E como deve ser feita a oração? E ele fala, olha, quando você for orar, você tem que ir para o seu quarto, né? E quando você for lá para o seu quarto, no secreto, então em secreto o Senhor o recompensará, o Senhor o abençoará. Você vê que Cristo falava com um povo que já vivia algo milenarmente falando, né? Algo que já vinha de milênio a milênio sendo ensinado e que logo estavam fazendo de forma errada. Porque os fariseus daquela época, quando iam fazer suas orações, ao invés de fazer algo secreto, corria para o público para fazer aquilo que era particular. Né? Queriam expor a sua intimidade que eles tinham com Deus publicamente. Ok? E Jesus vai dizer para eles, gente, o que esse povo está fazendo aí é pura pornografia, né? Está expondo uma intimidade que eles têm com Deus, e isso daí, na verdade, para Deus não tem efeito algum. Então, para eles já há uma recompensa, né? E a palavra que é utilizada lá, o significado dela no grego, é a recompensa que a pessoa recebe, por exemplo, por beber bebida alcoólica. Beber vinho fermentado. Qual que é a recompensa? Ficar alcoolizado, né? Ficar fora de si. Essa era a recompensa que aquele povo está recebendo. Entretanto, para você que vai para o secreto orar, lá o Pai em secreto o abençoará e recompensará secretamente. Lá no secreto. E essa palavra recompensa, ela é diferente que a outra. Porque aquela recompensa que é dada ali é uma recompensa permanente e efetiva. Diferente daquela outra. Porque é o Pai que está dando em secreto. Então, o próprio Paulo mesmo, na sequência disso, ele vai dizer para a igreja de Filipenses, e esse daí eu gostaria de ler, né? Eu citei aqui então Jesus, mas Filipenses eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 4, verso 6 adiante? Pode ser. Vamos ler do 6 adiante. Ele está dizendo assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, dentro do contexto do que Paulo está dizendo para a igreja ali a respeito de cuidar, né, uns dos outros, de amar uns aos outros, ele vai dizer, olha, por favor, vocês não podem ficar preocupados, porque vocês precisam fazer, né, deixar conhecido a Deus as vossas petições, as vossas preocupações. Por quê? Porque aí ele vai dizer aqui, a partir do verso 7, né, que a paz de Deus ela ia fazer o quê? Ia guardar o coração daquele povo. Então, se o crente não ora, o crente está morto. Uma certa feita, eu fiz até uma citação na nossa congregação, eu preciso só fazer esse comentário, eu não concordo com quase nada, né? Com quase nada, pouquíssimas coisas eu concordo com a vida do pastor Lucinho, né? Lá da Lagoinha, mas uma certa feita ele faz uma reflexão que eu acho que é interessante. Ele diz o seguinte, olha, ele enquanto pai de crianças ainda, filhos recém-nascidos, a todo momento ele ia lá, enquanto essa criança dormia, ia lá verificar se o menino estava respirando. E eu vivo algo muito parecido isso hoje com o nascimento do meu filho, né? A todo momento, tá dormindo lá, às vezes ele fica numa posição que você fala, cara, se não foi, tá muito próximo de ir, porque tá tão quietinho, nem a barriga mexe. Você vai lá, coloca o dedo, verifica para ver se está vivo. E o pastor Lucinho, então, ele faz como que eu posso usar a Uma palavra? ilustração? Uma ilustração, muito obrigado. Ele faz uma ilustração seguinte, olha, tem crente aqui na terra hoje que Deus às vezes desce aqui e coloca o dedo no nariz para ver se está respirando, porque não ora mais, não fala com ele,
sabe, não se relaciona com ele. Cara, a oração, ela é algo que ela mexe muito com o nosso íntimo. Ela mexe, cara. E o fato de você parar para orar já denota e demonstra que você de fato quer a Deus. É claro que daqui a pouquinho nós vamos apresentar alguns espíritos que nós não devemos ter, né, para orar, ou seja, formas que o nosso coração não devem estar diante de Deus na nossa oração, né, as formas erradas de se buscar a Deus, e até outras coisas, outros ensinos, né, que são errados também, nós vamos apresentar durante a nossa fala aqui. Mas importa a gente entender que a oração é algo principal, é algo ordinário na vida do crente. É algo que tem que acontecer naturalmente e constantemente. Não é porque na parada da oração que se aumenta a tentação, que se possibilita a queda, que há vontade de desistência, né, do cristianismo, de falar, não, vou abandonar. É na falta da oração, Lucas. Bom, eu acho que foi importante você falar sobre isso, sobre a importância da oração. E eu acredito que a maioria dos cristãos, eles sabem que é importante, mas talvez eles não entendam essa importância. Eu creio que muita gente deixa de praticar a oração ou não faz com o devido zelo que deveria fazer, exatamente por não entender a importância. Eu creio que na maioria das igrejas é falado sobre oração, é falado sobre a importância da oração. Eu acredito que as igrejas têm a prática da oração, mas principalmente aquela oração particular que é feita em casa, que é aquele nosso momento de devoção com Deus. Eu acredito que muitas pessoas não praticam porque sabem que é importante, mas não entendem a importância. E muitas vezes, muitas pessoas são levadas, e às vezes até por alguns textos bíblicos, elas são levadas a acreditar que a oração é uma forma de pedir a Deus e Deus responder, como se a gente conseguisse convencer a Deus por meio da nossa oração, por meio da nossa fé. Existem os famosos textos, né, principalmente as falas de Jesus, né, quando Jesus vira, né, principalmente depois de um milagre, ele vira e fala, olha, a tua fé te curou, ou depois dele ter, né, declarado a salvação de alguém, ele diz, olha, a tua fé te salvou. E aí muitas pessoas creem que pela fé elas vão receber aquilo que elas querem. E existem outros textos também que dão essa impressão, por exemplo, a oração do rei Ezequias, que, né, Deus manda o profeta lá para falar com ele, exatamente. E ele fala, olha, e o profeta entrega o recado de Deus, olha, Deus mandou te avisar que é pra você arrumar a tua casa que você vai morrer. E aí, a hora que o profeta sai, ele vira para a parede, ele faz uma oração, ele fala, ó, Senhor, ser servido de te lembrar que andei com o Senhor e tudo mais. E aí o Senhor, né, manda, dá um aviso pro profeta, o profeta tava saindo, não tinha nem terminado de sair, o profeta volta lá e fala que o Senhor tinha concedido a ele mais 15 anos de vida. E aí muita gente usa esse texto para dizer, tá vendo? Uma oração mudou aquilo que Deus tinha estabelecido, sendo que, na verdade, se você analisa todo o texto e todo o contexto, você vai ver que aqueles 15 anos que Deus concedeu ao rei Ezequias foram 15 anos terríveis para ele. Exatamente, eu entendo que Deus estava querendo mostrar que quando o Senhor nos entregar a nossa vontade, a gente só vai ter problema, só dificuldade, a gente só vai fazer coisa errada por causa do pecado que é em nós. Inclusive, tem um vídeo no canal aí sobre depravação total, assista aí. E então, quando o Senhor nos entrega a fazer a nossa vontade, a gente vai ter problema. Esses 15 anos que o rei Ezequias pediu a mais para Deus e Deus o entregou a sua vontade, foram anos terríveis para ele. E a gente vê, muitos também usam a oração de Abraão em relação a Sodoma e Gomorra, né? Capítulo 12, qual seu sobrinho Ló estava lá. E aí muitos vão dizer, tá vendo? A oração consegue mudar Deus, por isso que a gente precisa orar, porque aí... E na verdade a nossa oração ela não muda Deus, porque a nossa oração não é um meio onde eu vou convencer Deus pela canseira, né? Eu preciso orar muito, eu vou fazer uma campanha de oração, que essa campanha, pela quantidade de oração que eu vou fazer, vai ser uma forma de Deus ver a minha dedicação, e aí Deus vai atender os meus pedidos. Não, a oração, né?
principalmente eu creio que a oração do Pai Nosso está lá em Mateus capítulo 6, né, que você já citou. Eu creio que a Bíblia toda deixa claro que a oração é uma declaração de dependência de Deus. A nossa oração, ela não tem a capacidade de mudar a vontade de Deus. É Deus quem usa da nossa oração para ele cumprir a sua vontade. Então, quando a gente ora a Deus pedindo coisas que são justas, obviamente, né? Eu não vou pedir pecado para Deus, não vou pedir injustiça para Deus, eu não vou pedir coisas que são contra os atributos de Deus. Mas quando eu peço aquilo que é justo e aquilo que é a vontade de Deus segundo as Escrituras, é por isso que eu creio que as duas se equivalem, não é um mais importante que o outro, que eu acredito que quando há esse desequilíbrio, o cristão vai ter problema. Então, quando eu identifico a vontade de Deus por meio das Escrituras, eu oro para que Deus cumpra a sua vontade. E eu sei a sua vontade porque eu conheço as Escrituras. Então, quando eu oro pedindo a vontade de Deus e Deus já quer fazer aquilo porque é a vontade dele, aí ele nos atende. Mas muito mais importante do que Deus nos atender é os efeitos que a oração gera em nós mesmos. Porque quando nós declaramos a dependência de Deus, a gente sabe que Deus põe a comida na nossa mesa, mas nós precisamos declarar, Senhor, né? Como a oração do Pai Nosso ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele já está nos dando, ele já abriu a porta de emprego, né? A gente tem um salário, ele está suprindo as nossas necessidades, mas mesmo assim o ensinamento de Jesus é que a gente deve orar e dizer, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a oração, ela é uma declaração de dependência de Deus. Então eu preciso orar porque eu preciso e isso gera efeitos em mim mesmo, que cada vez mais me faz compreender que é Deus quem trabalha, que é Deus que faz tudo, que tudo é por meio dele. Então, a oração, ela é essa declaração de dependência, não é uma ferramenta de barganha com Deus, não é uma ferramenta onde Deus está olhando ali, deixa eu ver quem está orando mais. Aí tem aqueles que creem que orar de madrugada a fila é menor, aí tem gente que crê que o lugar que é especial, por exemplo, vou orar no monte. Então as pessoas acham que vão atrair a atenção de Deus porque orou mais, porque orou de madrugada, ou porque orou no monte, ou porque fez uma campanha de oração de 7 dias e ele cumpriu rigorosamente aquela campanha. Então as pessoas atribuem essas atitudes particulares como uma forma de chamar a atenção de Deus. Sendo que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que a oração, ela é importante exatamente porque a oração é o meio pela qual nós estamos declarando, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, é o Senhor que vai fazer as coisas na minha vida. Senhor, eu reconheço que por mim mesmo nada vai acontecer na minha vida se não for a Sua vontade. Então a oração, ela é uma declaração de dependência de Deus. E quando nós oramos a vontade de Deus, que é isso que Jesus ensina, principalmente no Evangelho de João, ele fala, olha, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, ou seja, nessa união, né, de Deus estando em nós por meio do Espírito, nós estivermos ligados a Cristo por meio da oração, eu não vou orar mais a minha vontade, eu não vou orar mais o que eu quero. Quando o Espírito Santo está operando em mim, ele está exatamente me anulando, que é o que Jesus disse, que nós devemos tomar a nossa cruz, ou seja, nós devemos anular a nossa vida e tomar a cruz de Cristo para a gente poder caminhar. Então, quando o Espírito está operando em mim, ele está anulando a minha visão pecaminosa, a minha visão errada das coisas, e ele está corrigindo aquilo no meu coração para que eu ore aquilo que é a vontade de Deus. Então, eu não vou mais ficar pedindo coisas como, né, bens materiais, ainda que talvez algum bem seja alguma necessidade que a gente precisa, eu não vejo problema nisso, né, desde que seja necessidade, não seja coisas luxuosas, ostentação, mas eu não vou ficar pedindo coisas supérfluas. Eu vou pedir aquilo que, por meio da Sua palavra, o Espírito Santo está falando ao meu coração, e aí sim eu vou chegar a Deus e vou pedir a Ele. Então, os textos que claramente, eu acredito que nós vamos citar alguns aqui, que falam claramente, olha, se você pedir assim, você vai ser atendido, é exatamente textos que estão dentro de um contexto onde Jesus está falando exatamente isso. Olha, se você orar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus está te ensinando, está estabelecendo, então aí sim a sua oração vai ser atendida. Então eu entendo que as pessoas sabem
que a oração é importante, mas elas não entendem essa importância. Eu acredito que é por isso que muitas vezes elas acabam negligenciando a oração. Porque se elas entendessem que a oração é essa declaração de dependência de Deus, e é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos anular nós mesmos e entregar totalmente a nossa vida para Ele, aí com certeza a gente ia orar mais e cada vez mais, né, orando a vontade de Deus, a gente ia ser atendido nas nossas orações. Pois é, cara. Pois é. Assim, a oração, cara, ela, como eu até citei, né, o primeiro texto lá de Paulo, na sequência, após falar sobre as palavras de Jesus mesmo a respeito da oração, e o Paulo fala isso que você estava dizendo a respeito de mudar algo dentro de nós, né? Porque ele está dizendo, ó, se vocês estão preocupados, então faça o seguinte, apresente diante de Deus, seja conhecida, né? Conhecidas as vossas petições, os vossos pedidos, e depois ele vai dizer, porque a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, entrará no vosso coração, enfim. Após ele falar isso, Lucas, ele vai dizer na sequência, então, né, depois de dizer isso tudo, seguinte, pensem naquilo que for honesto, naquilo que for íntegro, e ele vai dizendo várias coisas ali. Ou seja, para a gente ter uma mente limpa, para a gente ter um coração limpo, cara, como cristão, não há uma prática mais, né, mais útil do que a oração. Cara, eu conheço assim muitos e muitos jovens, hoje na minha idade não, mas jovens mesmo, lá com seus 17, 18 anos, cara, que sempre procura a gente para falar, para confessar algum pecado, para falar alguma coisa, perguntar como fazer para fugir de uma tentação. E eu digo sempre a mesma palavra. Aliás, eu sempre faço uma pergunta para ele. Eu falei, como está sendo sua vida de oração? Você está orando, irmão? Você está, sei lá, você está passando tempo de oração? Porque quem passa tempo de oração, geralmente não perde tempo dando ouvido à tentação, né? Ou até mesmo cometendo a tentação, né? Atendendo à tentação. Cara, se você está passando tempo de oração, isso transforma o seu coração, né? E é praticamente isso quando Paulo vai dizer ali que essa paz, a paz que não excede todo entendimento. Por que ela vem no nosso coração? Porque há uma resposta da parte de Deus. Quando o Jeremias está escrevendo uma das suas famosas profecias, que é sempre usada dentro da igreja, né? Uma das suas profecias, que está lá no capítulo 29, no versículo 19, adiante, depois tem 33:3, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, se vocês me buscarem, eu vou atender vocês, eu vou responder vocês. Então busquem que eu atenderei vocês, eu vou responder vocês. Ou seja, se a gente, claro, se a gente tiver uma mente, como você mesmo falou, poluída pelas necessidades mundanas, não humanas, mundanas, a gente sempre vai pensar, poxa, a resposta de Deus é que Deus vai dar aquilo que eu quero. E na verdade não, a resposta de Deus é a resposta. Estou falando, Deus, o Senhor está aí? E ele vai dizer sim, eu estou contigo, a confirmação vai vir, não é? E Lucas, se há um ambiente, se há um lugar que nós conseguimos descobrir, né, como está a potencialidade, como está a materialidade da nossa fé, é no lugar chamado secreto. Esse lugar, cara, nossa, a nossa fé ela é totalmente manifesta ali. Porque eu me recordo que teve um período da minha vida que eu senti muita vontade de servir a Deus, mas muita vontade mesmo, cara. A vontade de servir a Deus era acima de viver. E foi nesse período que faltava 6 meses para concluir a faculdade, né? Eu tinha feito uma viagem no início do ano, tinha ido para uma igreja lá em Itajaí, para conhecer a igreja, e lá também fiquei bem assim agitado mesmo com tudo que foi pregado lá, que tudo foi ensinado. Tá me chamando? Não, desculpa. E aí, ao voltar dessa igreja, ao voltar dessa viagem que eu fiz, né? Cara, eu gastei praticamente ali de 1 mês a quase 2 meses, que foi o período de férias que a gente teve, no meu quarto orando, cara. Eu só ia pro trabalho, às vezes eu saía, cara, de casa. Eu sei que teve, depois eu até falo mais à frente, né, sobre a minha imaturidade em relação a isso, mas eu saía de casa, eu falava até para Jesus, antes de sair para ir para trabalhar, eu falava para Jesus, deixa o meu quarto preparado para quando eu voltar, eu quero encontrar o Senhor aqui, eu quero continuar nessa conversa que eu estou tendo contigo. E ali ficava um tempo de oração, geralmente com as escrituras abertas, meditando em alguma coisa, mas orando, cara, orando muito.
E foi um período, inclusive, que eu consegui até abrir mão, cara, de orar ouvindo alguma música. Eu sei que é gostoso você ouvir um som, né? De repente é um louvor ou um som ambiente, enfim, um som de água caindo, sei lá, tem pessoas que colocam um monte de som, né? É, mas não, cara, foi um tempo assim que, Lucas, eu sentia Jesus dentro do meu quarto, cara. E era muito forte aquilo, era algo, sabe, muito real, era uma coisa que eu confesso pra você que eu nunca mais senti aquilo. Mas daqui a pouco eu falo sobre a maturidade. Mas eu nunca, faz muito tempo que eu não sinto aquela presença. E naquele tempo, cara, eu senti uma confirmação dentro do meu coração, por meio das Escrituras, que era o tempo que eu deveria me separar, que haveria uma ordenação pastoral para minha vida. Então, que eu deveria me dedicar às obras mesmo do Senhor. E que, inclusive, eu deveria abrir mão da conclusão da minha faculdade naquele tempo. Porque ele tinha um propósito para mim ali. Eu me lembro ainda que eu estava na sala de aula aquele dia. Eu cheguei, eu não estava bem aquele dia na sala. Você teve aí falar comigo que está acontecendo alguma coisa, mano? Eu falei, não, tô de boa. Mas lá dentro meu coração já estava fervendo, cara. E quando a professora começou a falar algo lá, eu lembro assim, cara, como se fosse hoje, assim, mano. Aquela vozinha calma lá no meu coração falando o seguinte, filho, se você abrir mão do diploma, eu te dou uma marca. Eu vou te fazer uma marca que papel nenhum colado na parede vai ser maior do que essa marca que eu vou fazer em ti. Mano, eu saí dali, cara, o primeiro banheiro que eu achei, eu entrei, e ali eu chorei muito, mano, porque, sabe, eu senti ali Jesus falando comigo e que tava me chamando mesmo. E tá, abandonei, né? Então ali eu tranquei a faculdade, faltava 6 meses para concluir, né? E vocês estavam na sala lá, você, o Danilo que tá ali do outro lado, o meu nosso sócio. Nossa, E aí, né, eu concluí lá e eu tranquei a faculdade e nesse tempo foram mais 6 meses, cara, que eu passei 6 meses dentro do meu quarto mesmo, não saí para lugar nenhum, cara. E foi um tempo de visitação, cara, que transformou a minha vida. Aqueles 6 meses, Lucas, foram mais importantes, cara, do que qualquer outro momento da minha vida. Porque mudou. Realmente, eu tenho certeza que aquele dia eu tomei o caminho a Cristo. Eu decidi servir a Cristo. E tudo desenvolvido ali dentro de um ambiente chamado quarto de oração. Então, nós vamos tocar sobre a questão da imaturidade, como você mesmo falou, que Satanás, cara, eu preciso falar isso, Satanás, cara, ele é um ser que trabalha muito na imitação, na construção, não é? Então, às vezes nós vamos pregar, cara, pregar o evangelho, né, trazer a boa nova de Cristo. Enquanto nós estamos pregando, em alguns momentos Satanás está construindo coisas no coração dos homens, né? E geralmente as construções deles são sempre carregadas de ostentação, né, de achismos, de dúvidas, né, cara? E quando Deus, na verdade, trabalha sempre com aquilo que é sólido, com aquilo que é firme, com coisas rústicas, que é a própria pedra, né? A pedra angular, como Cristo é mencionado. A pedra angular, a pedra que ninguém gosta muito de pensar nela. Porque é uma construção, é algo que nós vamos usar na construção que só vai investir dinheiro e ninguém vai ver, né? Porque é um negócio que vai debaixo da terra, é um negócio que só vai usar para firmar, o bonito é para cima. E Satanás sempre constrói isso dentro das pessoas. É sempre algo estético, algo de fora, não é? E por que eu quero falar isso? Talvez, cara, há pessoas que às vezes tá dentro da congregação, cara, tá ali dentro da igreja, e por receber ensinos errados, né, receber convicções que são às vezes até demoníacas de alguns homens, dizendo que a oração ela é poderosa, ela pode mudar uma sentença. Cara, se foi dada uma sentença, a não ser que não seja por Deus, mas se Deus determinou uma coisa, nada vai mudar o fato, não é? E às vezes a pessoa ouve isso, carrega para ela e ela passa a vida inteira dela orando por coisas que Deus mesmo não queria que ela orasse. Mas, claro, que eu quero construir algo que é excelente, como você mesmo citou aí. Gui, o evangelista João disse que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós precisamos ter plena convicção, plena confiança de que Deus vai nos atender. Então, o salmista lá no Salmo 68, 18, diz que havia um pecado escondido nele. Por isso Deus não respondia a ele, não é? Então, cara, não deixe de praticar oração. Nós não devemos deixar de orar, né? Nós não devemos hoje olhar para as circunstâncias das quais nós estamos inseridos hoje e falar assim, não, mas não compensa orar. Não é? Aqui no meu quarto não dá,
Né? Porque geralmente isso acontece. Provavelmente você vai falar, né, por si só também aí. Às vezes nós decidimos orar dentro da nossa casa e tudo acontece, né? O gado da vizinha pula, os irmãos começam a dar uns tiros lá no fundo. Eu falo isso principalmente no bairro que eu moro lá. Tiro é uma coisa normal lá. Você nem sabe mais se é rojão, se é tiro. E tudo acontece para você parar de orar, não é? E você tem que perseverar. Tem que perseverar na oração, porque a recompensa da oração, como o próprio Jesus disse, é a maturidade, é a essência, é o próprio Pai ali desenvolvendo isso em nós, né, cara? Dentro disso que você falou sobre a questão principalmente, né, do quarto de oração, eu creio que é importante a gente citar aqui. Eu entendo nas escrituras que existem três tipos de oração. Eu entendo que existe essa oração, que é essa que Jesus ensina, né? Em Mateus capítulo 6, onde você fecha a porta do seu quarto, você tem o seu secreto com Deus. Eu creio que existe a oração, eu creio não, né? As escrituras mostram que há aquela oração que é coletiva, onde você ora em comunidade, onde você ora com a igreja. A gente vê muito isso principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, né, onde a igreja está começando ali por várias vezes, né, o autor ali, que é Lucas, ele cita o quanto aquela comunidade se reunia para orar e ela tinha os seus propósitos específicos de oração e Deus atendia a oração daquelas pessoas. O próprio Cristo dá uma missão para a igreja, né? Sim. Dizendo, aguardai-vos lá em Jerusalém até do alto. Até do alto ser revestidos. E Jesus não tinha falado assim, aguardai-vos em oração. Jesus diz, aguardai-vos. E eles que por conta própria se reuniram, né? Tinha ali cerca de 20 pessoas, se reuniram para orar e no meio daquele ambiente de oração que eles estavam, né? Aí o Senhor derrama do Espírito sobre a vida deles. E a partir dali nós vemos várias citações de momentos da igreja reunida. Tem aquele momento onde a igreja se reuniu para orar por Pedro, que estava preso, e aí depois, né, o Senhor opera um milagre, libera ele da prisão, e várias outras citações de orações em comunidade. Então nós temos essa oração, que é a oração no secreto, no quarto, que é aquela oração individual que a gente faz. Existe a oração coletiva, que é aquela oração onde nós fazemos, né, junto com a igreja, junto com a comunidade. E existe aquela oração que eu creio que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, que é aquele versículo conhecido que ele fala, orai sem cessar. Ali eu entendo, né, cabe a várias interpretações, né, nessa passagem, né? Cabe a interpretação de que esse orar sem cessar é para você não ficar períodos sem oração, mas eu entendo que cabe também a interpretação de que a todo momento a gente pode estar falando com Deus, pode estar em espírito de oração, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, aonde a gente estiver fazendo ali, a gente pode estar pedindo a ajuda de Deus para aquilo que a gente está fazendo, a gente pode estar pedindo, né, a iluminação do Espírito para nos ajudar no nosso trabalho, na nossa faculdade, naquilo que a gente está fazendo, está sempre ali conversando com Deus, né, sempre, né, é lógico que esse orar sem cessar, esse espírito de oração que geralmente é mais a linha reformada crê, né, que o orar sem cessar é interpretado dessa forma, que você deve estar sempre em espírito de oração. É lógico que esse espírito de oração ele não é tão focado, né, onde você está totalmente dedicado, como, por exemplo, num secreto e como, por exemplo, numa reunião de oração em comunidade. Você está fazendo outras coisas, mas ao mesmo tempo você está ali falando com Deus. Então eu entendo que existe esses três tipos de oração. Eu acho que o importante, né, de citar esses três tipos de oração, como você falou, existe a oração individual, existe a oração coletiva. Você declarou bem sobre a oração individual. E eu creio que na oração individual, que é aquela oração onde você fecha a porta do seu quarto, você tira aquele período, né, que você vai, né, se dedicar ao Senhor ali em devoção e oração. Eu entendo que essa recompensa, principalmente, né, que é citado em Mateus capítulo 6, eu creio que são os efeitos, né, que são gerados pela oração, eu creio que eles são diferentes das orações que são geradas em coletividade. Eu creio que há exatamente essa distinção nas escrituras, porque eu acho que os efeitos, principalmente, são gerados em nós, né? Não simplesmente os efeitos da oração, porque às vezes as petições são as mesmas, né? Às vezes o que eu oro no meu secreto pedindo é o mesmo que em comunidade eu me reúno para orar e para pedir da mesma forma. Às vezes eu faço a mesma oração na minha casa que eu faço na igreja. Só que eu creio que os efeitos da oração, que é a recompensa que o Senhor fala, que é a transformação, que como eu disse no começo,
né, o que a própria oração faz em nós, né, nessa declaração de dependência que nós temos de Deus, eu creio que elas são diferentes. E aqui eu queria fazer um alerta exatamente para a questão de que muitas pessoas às vezes negligenciam geralmente o culto de oração das igrejas, né? Existem muitas igrejas que nem fazem mais culto de oração, porque geralmente, né, no domingo a igreja está lotada, aí se é na terça, na quarta ou na quinta, né, dependendo do culto aí da sua igreja, aí coloca um culto de oração e não vai ninguém, aí vai meia dúzia, né? Eu creio que, e muitos deles que não vão, né, nas reuniões de oração, usam essa desculpa. Ah, eu não vou na reunião de oração porque eu já estou orando em casa. E eles não entendem que a própria Bíblia apresenta essa distinção da oração, né, dos efeitos que há na oração individual e na oração em coletividade. Se não fosse importante a oração em coletividade, a gente não via essas várias citações, principalmente no livro de Atos que eu citei, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, você vai ver lá várias citações da igreja reunida e orando. E eu creio que há exatamente essa distinção, porque eu creio que Deus quer de nós como cristãos que nós venhamos praticar os dois, que nós venhamos entender a importância das duas orações, da oração que eu faço no secreto, da recompensa, né, do meu relacionamento particular com Deus, ao mesmo tempo, né, do meu relacionamento em coletividade como igreja. Então, essa desculpa de que eu não vou no culto de oração porque eu oro em casa, ela não cola, né? Ela não cola porque ela é antibíblica, exatamente. E se é antibíblica é pecado. Então, se a gente, né, inventa essa desculpa, ou muitos, né, ou muitas vezes as pessoas oram só na igreja e não oram em casa, né? Eu já orei na quarta e no domingo que eu fui no culto, então o resto da semana não preciso orar. Para mim, orar 2 vezes por semana tá bom. Então, é a mesma questão, é o mesmo problema, é a mesma problemática. Então, eu gostaria de falar sobre isso exatamente para que as pessoas entendam que a Bíblia ela traz essa distinção de orações. Ela não coloca que uma é mais importante que a outra ou que, né, uma deve ser mais praticada que a outra, mas ela coloca as duas diferentes e as duas importantes, exatamente para que a gente pratique as duas. Eu entendo que na oração privada, como eu disse, às vezes a gente pode fazer a mesma oração, tanto no particular quanto na oração coletiva. Mas eu entendo que no meu momento particular com Deus, eu vou fazer orações de cunho mais particular, talvez uma oração mais pessoal, mais voltado para minha família, para minha casa, para minhas necessidades. E não no ambiente coletivo, eu vou fazer oração pelo coletivo, eu vou entender as necessidades, né, de oração da minha igreja, das pessoas que estão na minha igreja, das dificuldades que a minha igreja está enfrentando, a minha comunidade está enfrentando, e aí eu dedico, né, em comunidade, juntamente com eles ali, a gente dedica, né, tempo de oração junto por esses temas. Então, é importante a gente, né, fazer essa distinção, né, da oração particular e da oração coletiva, porque a própria Bíblia faz essa distinção e ela mostra que as duas são importantes e que as duas têm os seus efeitos, né? E que as pessoas não utilizem aí da desculpa, né? Eu já orei na igreja, não vou orar em casa, ou se eu oro em casa, não preciso ir orar na igreja. Oração nunca é demais. Nunca é demais. A gente não encontra nas escrituras, por exemplo, o tempo exato de quanto nós devemos orar, não é? Nós encontramos vários exemplos de homens que oravam, né, em determinados momentos, determinadas horas durante o dia. Sim. Mas nós não encontramos. Como você mesmo citou, a grande massa reformada vai apontar para o orar constantemente, falando sobre a oração no Espírito. Eu, particularmente, acredito que ali é dizer que a oração não deve cessar. Você deve orar o tempo que você puder orar, né? O tempo que você tiver disponível, ore. É claro que, quando eu uso essa expressão disponível, eu preciso sempre fazer menção do que Cristo disse para os apóstolos quando estavam indo lá para o Getsemane. Ô lindão, vamos orar comigo? Vamos orar porque a carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. E aí eu volto a fazer alusão de novo que eu falo para os jovens. Ô, meu irmão, você está caindo, você está fraco nisso? Ore. Ah, mas eu estou muito fraco para orar. Por isso mesmo você deve orar, ué.
Por isso mesmo você deve se dedicar à oração. Cara, eu tenho algumas experiências que eu vivi, mas eu não quero trazer aqui como doutrina, né? Mas eu tenho algumas experiências que eu vivi na oração que só vem comprovar que as escrituras, elas não negam, elas não mentem quando fala, por exemplo, que quando nós orarmos segundo o que Deus quer, de fato vai acontecer. Né? Tiago vai dizer para a gente que o que a gente não recebe, lá no primeiro capítulo, no versículo 6 e 7, né? Ele fala que o que a gente não recebe porque a gente não está pedindo para Deus. Né? A gente está até pedindo ao Deus, mas não conforme Deus quer. Então, logo, isso vai contra os propósitos dele. Se é contra os propósitos dele, logo isso é algo anticristo. Não é? E se é anticristo, é inimigo de Deus, e se é inimigo de Deus, não faz sentido nenhum nós fazemos a nossa oração. Então, cara, eu acho impressionante, Lucas. Eu acho impressionante como a atmosfera que fica, né? Num ambiente, por exemplo, de oração, como ela é cativante. Né? Se você entra dentro de uma congregação e lá está tendo um momento de oração, e aquela oração ela é fervorosa, ela é carregada daquilo que nós chamamos de espírito correto para a oração, que é orar segundo a vontade de Deus, né? Porque, cara, um ponto importante a gente lembrar aqui, que é assim, a oração é uma das formas que nós, como cristãos, temos para esvaziar o nosso coração. Então, há a possibilidade de nós chegarmos na oração, no momento da oração, a princípio assim, chegar com o coração altivo, né? Coração carregado de ganância, de mágoa às vezes, né? De ressentimento contra outras pessoas, mas possivelmente, se há desejo de você de falar com Deus, você não vai sair dali do mesmo jeito. Você vai se esvaziar. Né? Você vai perder toda a hipocrisia. Aquilo ali você vai abrindo mão, cara, porque aquele lugar ali de presença de Deus, aquele lugar ali de menção, de invocação do nome do Senhor, há salvação. Então, se há salvação, há transformação no nosso coração. E é impressionante quando você entra dentro de uma congregação que está ali, os irmãos orando, né? Orando, invocando o nome do Senhor Jesus, adorando Ele, buscando sua face. É impressionante como aquilo cativa as pessoas que estão ali. E aí, às vezes, a pessoa pode perguntar pra gente, olha, como que eu devo orar? Eu não sei orar. Irmão, só você se envolver com os irmãos que oram. Que é impressionante como o espírito, né, que tá ali, um espírito de oração, carrega todo mundo para oração. Desculpa te cortar, se não Imagina. perder, mas é um dos efeitos da oração coletiva, é exatamente você aprender a orar. Pois é. Por isso que é importante a oração coletiva. A gente já trouxe aqui um Adescast falando sobre a importância de congregar, e uma das importâncias é essa, é fazer parte de um corpo. Né? E esse relacionar como congregação, cara, é muito importante, porque desenvolve várias outras áreas da sua vida. Vai desenvolver o próprio Cristo, né? Quando está dizendo com os apóstolos, falando para os apóstolos lá, a respeito da ordenação deles, né? Que eu vos escolhi, eu vos ordenei, não foi o mundo. Vocês não me escolheram, não foram, sabe, não foram as suas aptidões ou suas capacidades que me escolheram. Não fui eu que escolhi a vós. Inclusive, escolhi a vós para que vades, né? E ele vai dizendo isso, vai falando várias coisas lá, que se o mundo amasse vocês, vocês não seriam meus, mas o mundo odeia vocês porque vocês são meus e um monte de coisa. Ele vai dizer o seguinte, olha, e vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para vocês e vão identificar que vocês são cristãos. Sabe como? Quando vocês amarem uns aos outros. E não há uma expressão mais linda, mais amorosa, mais assim carregada de amor pelo próximo do que você orar por ele, ou com ele, a favor dele. Cara, a oração é magnífico, cara. Quando às vezes acontece, sabe, na nossa congregação lá, cara, o irmão chegar e falar, irmão, tô orando pela tua vida, cara. Pastor, tô orando pelo Senhor, tô orando por aquilo. Cara, aquilo me traz uma sensação, sabe, de choro, uma vontade de abraçar o irmão, porque, cara, como você está falando, como a gente entende a importância da oração, a gente sabe o quão diante de Deus é precioso as lágrimas daqueles homens. Porque o homem cai, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, nós vemos o neto de Adão invocando o nome do Senhor de novo. Começa a Bíblia ali com invocação, com oração. Termina Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ou 8, não recordo agora. Está lá, na profecia, sendo recolhidas as lágrimas, né? Sendo recolhidas, não, desculpa. Dentro do cálice, as lágrimas dos justos que oravam. A oração dos justos, né? É recolhida ali dentro do cálice. Então termina com oração, cara.
E, poxa, e há um justo, ou seja, uma pessoa justificada por Deus, orando por mim, cara, aquele irmão me ama. Aquele irmão me ama. Aí você pode falar para mim, Gui, mas às vezes ele está orando para você morrer. Às vezes ele está orando para ter o que você tem. Pois é, mas essa oração Deus não ouve. Essa oração, segundo Tiago, é uma oração perdida. É uma fala, né, que você está orando ao Deus errado. Que não é esse Deus que vai te responder. Por isso, assim, alguém, se um dia, uma certa feita, aliás, eu lembro que a gente fazia um projeto lá na casa de recuperação, né? E uma vez acabou lá, a gente acabou de pregar umas coisas lá e tal. E um irmãozinho correu para mim e falou assim: Ô, pastorzão, me fala uma coisa. Eu não oro, cara. Eu tô em pecado. E assim, é uma pergunta legal. Porque, à luz das Escrituras, há um texto que é Samuel dizendo, né? O pessoal questiona Samuel. Aliás, minto, questiona Samuel não. Samuel está dando um discurso a respeito de toda desgraça que estava vivendo Israel. Ainda não havia Davi como rei, tinha Saul. Saul tinha enfrentado os amonitas, se eu não me engano, venceu. E aí Samuel começa a dar um discurso violento contra o povo, falando um monte de coisa contra o povo. Em um ponto, ele vai dizer o seguinte: e ai de mim, de pecar contra o meu Deus, não orando por vocês. Eu tenho que orar por vocês. Quando eu vejo ele falando isso, mostra a importância disso que você está falando sobre orar como congregação. E orar pela congregação. Se o cara que está nos ouvindo aí, o homem ou a moça que está nos ouvindo aí, faz parte de uma congregação, logo faz parte do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Não é somente a sua denominação, mas o corpo de Cristo. E você não tem a prática de orar pelo seu irmão, você está cometendo pecado. E ai de nós pecarmos contra Deus por não orar pelos nossos irmãos. Então nós devemos sim, cara, orar pelo nosso pastor, orar pelo nosso irmãozinho que está do lado, orar pelos irmãos da congregação é uma obrigação nossa, porque quando nós paramos de orar, nós pecamos. E Cristo, fazendo alusão do que Cristo disse lá, né? Cristo vai dizer a mesma coisa para Pedro. Ô Pedro, não dorme não, irmão. Será que você não consegue orar comigo uma hora que seja? Porque o que nós vamos viver daqui a pouco, ele dizendo, vai ser muito grande e eu preciso orar. E nós sabemos que a oração dele era uma oração que saía sangue, né, cara? Talvez o que falta hoje dentro das nossas congregações, na nossa vida mesmo, é um pouco de fervor e perseverança, né? Que às vezes só há, assim, só há um cumprimento de obrigação, só há como que eu posso falar? Sei lá, um descansar de consciência. Ah, orei hoje, agora eu posso dormir. Não, talvez se houvesse mais perseverança. E, Lucas, eu só quero acrescentar uma coisa, cara. Teve um momento, cara, um momento duro, mano, um momento complicado que eu vivi, cara, dentro do ministério mesmo. Eu vou dizer dentro do nosso, mas a gente não tinha igreja ainda. Que foi um período que eu me entreguei novamente pra pornografia. Porque eu tava logo no começo do meu namoro, não, eu tava importando pra dentro do meu casamento, já tava com noivado e tal, e eu tava encostando todo o tempo com a minha esposa hoje, né? E ficava naquilo de quase nunca ir. E, cara, eu acabei me entregando de novo à pornografia, porque uma coisa me levou à outra. Isso me fez parar de orar, porque, como a gente já citou aqui, né? Se você não parar para orar, o pecado te para orar. E eu me entreguei, cara. Uma certa feita ainda, cara, para minha infelicidade, para minha vergonha, eu deixei meu computador ligado lá da Alfa, cara. Eu assistindo lá na Alfa, quando era lá embaixo, o Padula chegou e viu isso lá. Cara, foi pra minha vergonha isso. Eu como cristão, eu não vou dizer que eu tava liderando, mas a gente já tava fazendo uma bagunça já no reino, né? Pro reino. E, cara, preso, entregado mesmo. E só quem vive preso num vício, principalmente um vício que ele não pode contar para as pessoas, é que sabe o quão aquilo faz ele parar de fazer as outras coisas. E um dia eu ouvi o Leonard Ravenhill, numa das suas pregações, dizendo o seguinte: você precisa passar uma madrugada com Deus. Você precisa parar tudo e ir lá para a madrugada e falar para Deus: Deus, ou eu paro com o pecado ou o Senhor me mata. Você precisa passar uma noite turbulenta com Deus, porque se você passar, sabe, se você não largar o anjo vai tocar na sua coxa. Olha, eu garanto para você, vai ser ruim, você nunca mais vai andar igual você andava antes. Mas, pelo menos, a bênção do Senhor vai estar na sua vida. Cara, eu me lembro que eu acho que eu assisti isso numa quarta, numa quinta-feira. Fiquei ansioso para sexta.
Chegou na sexta, como no sábado eu não precisava ir pro escritório, trabalhar, nada. Cara, eu varei a noite ali, cara. Passei um bom tempo em silêncio, olhando pro céu. Mas foi uma noite, assim, de angústia, de luta, de perseverança, de oração, cara. Mano, e eu vou falar pra você, aquilo foi tão transformador na minha vida, mano. Foi tão transformador, foi tão... Oh, meu Deus, eu não sei nem te explicar. Então, eu aconselho quem tá nos ouvindo, sabe? Talvez tá dentro de um vício, às vezes alguma enfermidade mesmo, é alguma petição que, aos olhos humanos, é quase impossível. É uma enfermidade, alguma coisa. Passe uma noite de luta com Deus, cara. Isso mudou minha vida. Mudou a vida de Jacó, mudou a vida de tantos outros cristãos por aí. Pode ser que mude a desse que tá ouvindo a gente aí, né? Bom, aproveitando o gancho nisso que você está falando, é importante a gente alertar as pessoas que estão nos assistindo aqui que a oração ela não é prazerosa para nossa carne. É lógico que E nem lógica, né? é lógico que qualquer pessoa que esteja nos assistindo, quando ela passa um período de oração, quando ela termina, ela sente uma paz no espírito, ela sente, né? É um cumprimento do que Paulo falou. Sim. É a paz que excede Que todo excede todo o entendimento, né? Ela às vezes tem esperanças renovadas, então há um efeito no espírito da oração. Mas contra a carne vai militar, então o sono não vai deixar, o Netflix não vai deixar, os problemas, né, do dia a dia, as sintomas, circunstâncias. Então, e o pecado, né, como você citou, né? E o pecado é o principal deles, porque o pecado ele nos faz correr de Deus. Então, quando a gente, né, peca e às vezes vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento, né, a primeira coisa que a gente quer fazer é correr de Deus. Foi o que Adão fez. Foi o primeiro efeito do pecado em Adão foi exatamente fazer ele se esconder. E isso acontece até hoje em nós, nos nossos dias, quando a gente peca e a gente está com aquele sentimento ruim, a primeira coisa que a gente quer fazer é correr de Deus. Porque se a forma de se relacionar com Deus é por meio da oração, então a primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu peco é deixar de orar. Sendo que a Bíblia, o que ela nos orienta é fazer totalmente o contrário. Se o texto que eu citei de Hebreus, lá capítulo 4, diz que nós encontramos, né, agora, por causa do sumo sacerdote que é Cristo, nós encontramos um trono cheio de graça e de misericórdia, ou seja, a punição para aquele pecado que eu cometi, eu não tenho mais, porque eu tenho a misericórdia de Deus e eu recebo a graça dele, que é a salvação, que é algo que eu não merecia. Então, o alerta das Escrituras para nós, aquilo que todos os incentivos que as Escrituras nos dão é o contrário. Se a gente pecou, se a gente errou, aí sim que a gente tem que correr para Deus. Vai ser difícil, é lógico, a nossa carne, a nossa culpa e tudo aquilo que a gente já citou vai militar contra. Mas que as pessoas que estão nos assistindo, elas entendam que quando a gente erra, a gente peca, ou as circunstâncias dos nossos dias vão tentar fazer a gente correr de Deus, mas na verdade a gente tem que correr para Deus, é o contrário, né? A gente tem que correr para Deus, que aí sim a gente encontra esse trono cheio de graças, cheio de misericórdia. Exatamente. A gente encontra o nosso advogado, né? Que né, o próprio evangelista João, numa das suas cartas, ele diz, olha, filhinhos, vocês não devem pecar, mas se pecar, vocês têm um advogado. É aquele que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, né, que pagou todos os nossos pecados. Então, o incentivo das Escrituras é sim para que a gente mantenha a nossa santidade, para que a gente lute contra o pecado. Paulo vai dizer em Efésios que a gente tem que, né, nos vestir da armadura para lutar contra Satanás. Então, nós temos um processo que a gente passa, que é o da santificação. Inclusive, a gente tem um A2Cast sobre isso. A gente tem esse processo da santificação na nossa vida. Mas vai incorrer momentos que talvez a gente caia, né? Que é o que o próprio João cita, né? A gente, né? Filhinhos, não pequeis, ele diz, né? Ou seja, né? Se mantenha na santificação. Mas caso acontecer, né? Porque o pecado na vida do cristão ele é um acidente. Se acontecer, é para Deus que a gente tem que correr, porque a gente tem um advogado, né? Para recorrer diante de Deus. Então entenda que a oração para a carne ela não é prazerosa, porque muitas vezes muitas pessoas eu já ouvi, né, várias pessoas dizendo, eu não consigo orar porque não, eu estou orando eu não sinto nada, eu tô, né, quando eu oro eu não sinto nada, ou Deus não responde a minha oração, ou as dificuldades, as circunstâncias do meu dia a dia não me deixam orar. É claro, irmãos, a carne vai militar
contra. E assim, quando a gente está talvez um pouco fraco na fé, né? O primeiro sensor que nós temos, em vez de ser o espírito, é a carne. Então, em vez da gente perceber o espírito nos ajudando a ir para a oração, a gente percebe mais a carne fazendo a gente correr da oração, puxando ao contrário. Então, é aí sim, mesmo contra a vontade, mesmo com todas as dificuldades, é que sim, nós temos que correr para a oração, mesmo sem você ter vontade nenhuma de orar, mesmo você estar com sentimento de culpa, mesmo você estiver querendo correr de Deus por causa da sua dificuldade, seu problema. Faça o contrário, as escrituras nos orientam para que a gente vá para Deus, porque a gente entre nesse trono cheio de graça, cheio de misericórdia, a gente encontra ali o nosso sumo sacerdote, que já pagou o nosso pecado por nós, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, o processo ele é o contrário. Então, eu espero mesmo em Deus que essa palavra, né, por meio do Espírito, né, entre no coração das pessoas, né, e que gere frutos para que quando essas circunstâncias em que a carne vai militar contra, com certeza, a nossa oração, que as pessoas lembrem, a carne está militando contra, mas o Espírito está me lembrando daquela palavra, então eu vou correr por oração, mesmo sem a vontade eu vou correr por oração, porque é isso que a Bíblia nos orienta. Não fique esperando você sentir prazer carnal de orar. É lógico que os efeitos espirituais da oração, com certeza você vai sentir, mas carnalmente não é prazeroso, né? A gente sabe que no período de oração a gente podia estar fazendo um monte de coisa gostosa, né? Segundo a carne, mas que a gente entenda, né? Que a oração é exatamente uma das atitudes, né, de militância contra a nossa carne, para que a gente possa alimentar o nosso espírito. Exatamente. Não, e se a gente olhar para todos os grandes eventos que aconteceu, por exemplo, com Israel, com a própria igreja mesmo, todos eles são precedidos, né? São premeditados por homens de oração, por mulheres de oração. Pessoas que se dedicaram à oração. Se a gente olhar as grandes batalhas de Israel, Josafá, o próprio, esse caso que eu citei de Saul e o povo amonita, todos eles precisaram passar tempo de oração para ir para as grandes batalhas. Então, crente que perde batalha, perde porque não ora. Porque se orasse, a batalha já era garantida. Não é? Se a gente dessemos mais atenção, às vezes dentro das nossas congregações, dos 7 dias que nós temos disponíveis para reunião, às vezes colocamos 6 dias de eventos, 6 dias de entretenimento ali dentro da congregação, não conseguimos separar um dia para oração, cara. E aí chega, a congregação fica fraca mesmo, porque, assim, não há vida lá dentro. Não é? Porque uma coisa que a comunhão que os irmãos faz é fortalece, você tem um momento ali de comunhão em termos de comida, né? Ter um momento de alimentação, tem uma praça de alimentação na congregação, o pessoal se reúne, confraterniza ali, aleluia, glória a Deus. Mas nada fortalece mais os laços do que a oração, cara. Porque como eu te falei, se dentro daquela congregação há um espírito que está em todos, um espírito, e claro, eu não estou falando de espiritismo aqui, né? Estou falando de um coração, de um sentimento. Mas se há um sentimento, um coração, um espírito em todos, de entender que a oração é importante, quando alguém virar para o outro e falar, eu estou orando por você, você vai falar, uau, louvado seja Deus. Cara, isso tudo que a gente está falando, olha só o plano de fundo que está dando. Sabe quem orou por mim e por você, cara? Porque nós confessamos a Cristo hoje, né? Sim. Quem orou por mim e por você, que importa a gente falar isso, por quê? Isso tudo que nós estamos falando só faz sentido para quem conheceu a Cristo e reconheceu Ele como Senhor. Sim. Porque caso não faz sentido. Né? Não faz sentido. É loucura ou escândalo. Ou loucura ou escândalo, as duas coisas. Cristo, lá no capítulo 17 do evangelista João, né, no seu evangelho, ele ora por aqueles que haviam de crer, cara. E a oração magnífica, eu aconselho você que quando acabar esse vídeo aqui, leia esse capítulo. Que eu garanto para você, depois de ouvir tudo o que nós dissemos aqui, na hora que você lê isso vai te tocar, porque você vai falar, uau, Jesus orou por mim, cara. Eu tô com a oração, a intercessão de Cristo perseverando sobre a minha cabeça, cara. Todas as vezes que eu cumpro a palavra dele, todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, o que Jesus intercedeu por mim lá se cumpre. Né? Uma das coisas foi, olha, limpa-os na tua palavra, que a tua palavra é a verdade.
Então, quando a gente medita nas Escrituras, as Escrituras cumprem a intercessão de Cristo. Cristo orou por mim e por você, para a gente perseverar até o fim, que inclusive nós não vamos perder porque Ele orou. Senhor, que nenhum deles se perca. Que nenhum deles se perca. Então nós não vamos perder porque a oração de Cristo foi uma oração verdadeira, genuína. Cara, Deus exige de mim, de você, Lucas, que nós deixemos de lado, sabe, a falta de reconhecimento dos nossos pecados. A oração genuína, se é que eu pudesse dar esse tópico, não sei se é necessário, mas eu vou citar dessa forma. Talvez para a gente reconhecer que nós estamos fazendo uma oração segundo a vontade de Deus, é quando nós conseguimos perceber, ou pelo menos se torna notório para a gente, que não há em nós um desprezo pelos nossos pecados, pelo contrário, há uma consciência e um reconhecimento de que há pecado, que temos que pedir perdão por todos os nossos pecados, a todo tempo, ainda sabendo que Cristo os perdoou, mas nós devemos confessá-lo, não é? O salmista, eu acho que é Salmo, eu tinha colocado aqui na minha colinha, mas não lembro. Acho que é o Salmos 34. Não lembrei. Mas, bom, eu não vou nem citar para não. Mas em um dos salmos, o salmista vai dizer que quando ele guardou os seus pecados, né? Ele não confessou, mas e isso trouxe morte para o corpo dele, é como se os ossos dele se apodrecessem. Mas quando ele confessou, houve vida. Acho que é Salmo 64, alguma coisa assim. Então, há necessidade de nós orarmos. E Deus exige de nós que haja humildade, reconhecimento dos nossos pecados, sinceridade na nossa oração. Por mais que, como você mesmo citou, e agora entra nos momentos que os ateus mais gostam de criar chacota, né? Quando a gente fala, por exemplo, que Deus já sabe o que nós vamos pedir, Deus já sabe o que nós precisamos. Inclusive, a oração que nós estamos fazendo é Deus que está proporcionando em nós a perseverança e fé para a qual nós vamos pedir. Mas ateus falam, que besteira, que negócio mais sem lógica. E o salmista fala isso lá no Salmo 139, que é os salmos que define melhor, né, a onipresença e a onipotência de Deus, a onisciência, melhor dizendo, a onisciência e a onipotência de Deus, né? Ele vai dizer, olha, antes de eu pôr a palavra na boca, Deus já sabia. Então, para que eu tenho que orar? Meu irmão, você tem que orar porque isso trabalha no seu coração, isso modifica você. Isso não só modifica você, como você mesmo falou, habilita algumas coisas na sua vida. Mas Deus já não sabe? Deus sabe, ninguém está falando que Deus não sabe. Mas nós precisamos praticar isso. As Escrituras pedem isso para a gente. E eu volto a repetir, com um coração correto. Então, deixa de lado a hipocrisia. Sabe, não tenta esconder de Deus o que está na sua mão, que Deus sabe que está, né? Na hora que você for para a oração, apresenta, Senhor. Senhor, olha, eu passei o dia todo hoje cobiçando tais coisas. Senhor, eu passei o dia todo hoje me preparando para quando eu ir lá pregar na igreja, sabe, fazer a melhor performance minha. Né? Aquela vaidade. Você precisa confessar, porque Deus sabe, velho. Ué, né? Deus sabe. Então, Deus exige de nós que haja sinceridade. E quando a gente pratica dessa forma, né? Eu lembro até daquela parábola, acho que é capítulo 16 de Lucas. Gente, só estou citando texto, não estou abrindo nenhum, né? Mas tem uma parábola que Jesus faz a respeito do fariseu e do samaritano. Não é? Fariseu e samaritano, hein? E agora? Não, publicano, desculpa. É fariseu e publicano. Eu vi na minha colinha aqui, já até que eu olhei aqui, deixa eu ver. É capítulo 18 mesmo de Lucas. Que os dois fazem a oração, não é? Um faz ela eloquentemente, com os is nos lugares certinhos, ponta, acentuação perfeita, e o outro faz sincero. Fala, Senhor, meu coração tá pegando fogo aqui dentro porque eu pequei com o teu reino. E cara, eu acho que eu recebi isso do meu avô. A única vez que eu vi ele, pessoalmente, né? Porque ele disse pra mim, eu sempre brinco isso, contando isso na igreja, mas ele falou sério mesmo. Ele falou, olha, se um dia eu descobrir, que aí ele descobriu que eu era cristão, quando ele foi na minha casa. O senhor Emanuel, que Deus tenha, faleceu agora no começo do ano passado. Ele disse, olha, eu descobri que você é crente, cara. Então é o seguinte, Guilherme, que ele é meio paraibano. Se um dia eu descobrir que você subiu no altar para pregar o evangelho sem jejuar, sem pôr verdade, sem pregar com zóio, cara, eu quero te bater com um facão na bunda. E eu acho que isso acabou sendo importado para dentro da minha vida e isso acaba sendo transmitido quando eu estou falando com as pessoas, porque eu acho que a oração é lugar para isso.
é lugar para fervor e perseverança. Se cada vez que você ora dificulta mais, ore mais, irmão. Sabe, não pare por conta da dificuldade, ore mais. A gente tira, por exemplo, o que acontece com as nossas quartas-feiras na nossa igreja. A gente separou para fazer esse tempo de oração. Tem meditação nas escrituras, com certeza. Mas há o tempo também para orar. E eu percebo, cara, lá no bairro, que cada quarta-feira que a gente ora, Lucas, é uma vida a menos que fica no bairro, cara. É um que toma facada, é mais um drogado que vai pra rua. Parece que o negócio dificulta, cara. Mas olha, se Satanás tá nos ouvindo, cara, saiba ele, que eu aprendi com ele mesmo, inclusive, que temos que perseverar, não é? Porque Satanás é um exemplo claro de perseverança, né, cara? Sim. Porque ele sabe exatamente o que vai acontecer Ele com sabe ele o final, mas ele não e não desiste. desiste. Exatamente. Então nós não vamos desistir do nosso bairro, nós não vamos desistir da oração. E eu, né, peço aos irmãos que estão nos ouvindo que não desista da oração. Não desista de orar pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Porque é no tempo de Deus, né? Como dizem Eclesiastes, no tempo determinado, debaixo do sol, as coisas vão acontecer. Sim. Para terminar a minha fala aqui, para a gente caminhar para o final, eu gostaria só de citar mais uma questão importante da oração, é a questão de usar o nome de Jesus na oração. Ah, boa, hein? Muita gente acredita que fazer a oração em nome de Jesus, acredita que esse em nome de Jesus parece que é uma senha, né? Que habilita o favor de Deus para nossa vida. Então eu faço oração, se eu usar o em nome de Jesus no final, então beleza, então tá tudo certo. Então você. É que você fala, desculpa te cortar, mas é que caberia um Adocast só falando sobre esse determinismo aí, né? Sim. Essa imposição de um nome que parece que habilita outras coisas. Sim, Mas eu sei que você vai ter que falar muito rapidamente aqui, porque você vai só explanar um ponto. sim. Mas quem sabe em outro Adocast nós Sim, trazemos a isso gente aí. pode fazer. Mas é importante as pessoas entenderem, né, dentro desse contexto de oração, essa questão do nome de Jesus, que muitos utilizam, né, o nome de Jesus como se fosse uma chave, né, um abracadabra, um alakazam, um pilim-pim-pim, que, né, que se eu usar o nome de Jesus, então tá tudo certo, vai acontecer. feitiço, Deus... praticamente, né? Exatamente, é muito mais crendice do que propriamente palavra de Deus. É óbvio que quando as escrituras ela ensina nós orarmos e fazermos as petições em nome de Jesus, a ideia é a ideia de que em nome de Jesus, quando a gente faz essa declaração, a gente está declarando que a gente está confiando em tudo aquilo que Cristo fez, Que ele tudo é aquilo que Senhor. Cristo realizou, que Ele é o Aleluias. Senhor de todas as coisas. E se Ele é o Senhor de todas as coisas, se Ele não quiser atender o meu pedido, como Ele é soberano, Ele não vai atender. Então não é um passe de mágica. Eu orei em nome de Jesus, precisa acontecer. Não, não é. Primeiro de tudo que quando a gente ora muito por coisas supérfluas, a gente precisa analisar direito o nosso coração, né? Porque como nós já dissemos aqui, né? Cristo disse, né? Se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim. Então, quando a gente, né, tá pedindo muita coisa que tá fora da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, quando a gente tá orando muito com o nosso ego, né? Ah, eu preciso daquilo, ou né, da nossa ganância, eu preciso daquilo, Deus vai me dar aquilo, não, porque eu tenho certeza pela fé que eu vou conseguir tal coisa. A gente precisa orar se a gente está em Deus e Deus está em nós mesmos, como a própria Escritura ensina. A gente precisa analisar o coração, porque né, a Bíblia diz que se a gente está nele, ele está em nós. Eu não vou mais pedir o que eu quero, mas sim o que ele quer. De qualquer forma, se a gente orar errado e a gente pedir mal, como a Bíblia diz, né, que nós não somos atendidos, que nós pedimos mal, que a gente entenda que esse nome de Jesus não é um passe de mágica o que vai acontecer, o que eu quero só porque eu citei o nome de Jesus. A ideia ali do texto, que ensina a nós orarmos em nome de Jesus, é a ideia exatamente de que quando nós oramos em nome de Jesus, porque nós confiamos em tudo aquilo que Cristo fez. E a ideia do texto ali é uma ideia mais para o lado de salvação, não é para petição de qualquer coisa para Deus, né? A ideia de tudo que Cristo conquistou para nós e a principal delas é a salvação. Então, não utilize, né, o nome de Jesus como se fosse uma crendice. É até um mandamento, né, cara? Exatamente, Usaram o nome né? de Nós Deus em temos vão. um podcast sobre os 10 mandamentos, exatamente.
Então não acredite que esse orar em nome de Jesus que a gente, né, costumeiramente nossas igrejas nós costumamos fazer, né, nós oramos em nome de Jesus, não creia que isso é uma chave que libera agora qualquer coisa do reino que a gente quiser do reino dos céus para nós, que o texto não ensina isso, não é isso que as escrituras estão transmitindo para nós, e muito pelo contrário, né, nos engana, né, não, faz a gente cometer um erro, um pecado, faz a gente pedir mal, né, faz a gente orar de forma errada. Então eu queria só pontuar por meio da oração, porque muitas pessoas às vezes fazem, né, oração nesse sentido e usam o nome de Jesus como se usar o nome de Jesus fosse acontecer tudo que a gente quer. Pois é, cara. Pô, só para finalizar também minha fala, eu quero finalizar fazendo a leitura do que João ensinou pra gente sobre a intercessão, que eu acho que é o, vou usar essa expressão, a chave hermenêutica para tudo que nós estamos falando aqui, né? Que é o capítulo 4, cara, de 1 João, desculpa, capítulo 5 da primeira epístola que João escreve à igreja, no capítulo 5, versículo 3 adiante, tá? E estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que leva à morte, pedirá a Deus e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que levam à morte. Há pecado que leva à morte. E por esse pecado, não digo que se... acho que eu falei que... Pera lá. É isso mesmo. E há pecado que leva à morte. E por esse digo que não deve pedir. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. E o versículo 20, para quase terminar. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos que aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidados com os ídolos. Lucas, obviamente que eu vou me ater até o versículo 15, mas eu li até o final aqui, porque eu quero já deixar um pezinho para o próximo A2Cast que nós vamos fazer, que é sobre o pecado, a doutrina do pecado. Sim. Né? Então, o versículo 13 aqui, já no finalzinho aqui, ele vai fazer doxólogo, assim que fala, doxologia, né? Sim. Uma doxologia, né? Que é o finalzinho ali, que é um resumo de tudo que ele já falou, mesmo que ele já veio resumindo. E lá nesse final, ele abre o coração, cara. Ele desabotou o coração dele e fala maravilhosamente, confirmando a fé daqueles que estavam lendo a carta, né? Para aqueles para a qual que possivelmente ele já sabia que era uma congregação que estaria lendo a carta. Ele vai dizer já de cara no versículo 13 o seguinte: ó, vocês que estão me ouvindo são filhos de Deus, porque se vocês creem no nome do Filho de Deus, então vocês têm a vida eterna. Então é para vocês que eu estou falando. Pois é. E sabe qual é a confiança que nós temos? Aí ele vai dizer que quando nós estamos fazendo uma petição, quando nós estamos fazendo a nossa oração, se nós estamos fazendo ela segundo a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Pô, as escrituras inteiras vai mostrar pra gente. Jesus resume dizendo, né? Crê em Deus Pai e no seu Filho. Em mim, né? Jesus dizendo. Mas todas as escrituras vão nos mostrar pontos a respeito do nosso bem-estar, de como realizar o nosso bem-estar sem atacar a Deus, atacar os seus mandamentos, enfim, as escrituras vão nos mostrar isso. Mas se nós fizermos essa oração segundo sua vontade, nós precisamos ter o quê? Ter a certeza de que o que nós pedimos, ele ouviu. E se ele ouviu, ter toda a confiança, toda a nossa fé, crença, convicção de que nós vamos obter aquilo que nós pedimos. Porque se nós estamos orando a um Deus que realiza o seu propósito, que faz a sua vontade, e inclusive nós estamos cooperando com ela, logo a consequência disso é receber o resultado, é receber, né, a bênção dessa petição que nós estamos fazendo. E aí, é claro que a sequência ele vai falar, olha, você está vendo seu irmão? Ora por ele. E aí casa os dois pontos, né, da oração, das 3 orações como você citou aí, da oração particular, da oração
coletiva, e a última oração, que agora eu não me lembro. Sem cessar. Sem cessar, que é constantemente. Então, os 3 pontos são apresentados aqui. É claro que para a questão do pecado aqui, nós vamos deixar para o próximo AdoScast, Sim. nós vamos trazer sobre essa doutrina aí. E por final, ele vai falar para a gente, e também sabemos que o Filho de Deus já veio. E ele não só veio, que ele fez algo. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Essa carta, vale lembrar que o contexto dela é um combate contra os gnósticos e toda aquela heresia que se fazia naqueles tempos a respeito do corpo de Cristo não ter ressuscitado mesmo, ou se ter ressuscitado ele ser só 100% homem, não ter, tem toda aquela contextualidade que acontecia nesse tempo aqui. E ele vem trazer um ponto aqui que eu acho que é importante, que é qual? Que tem nos dado entendimento. Então, o mesmo Deus que deu entendimento para aquele povo, é o mesmo Deus que dá entendimento para a gente hoje. Talvez agora a pessoa ouviu o áudio aqui, o áudio, assistiu o vídeo, talvez ficou até na dúvida sobre as suas orações, como ela tem feito suas orações. Mas saiba que você deve continuar orando. Talvez até ontem, ou até hoje, você fez a sua oração errada. Fez uma oração que não tinha resultado. Se é que eu posso falar assim, mas a partir de hoje, saiba que o Senhor está te dando entendimento. Porque a palavra dele é ele mesmo. Quando ela fala no nosso coração, é ele mesmo falando com a gente. E aproveita então esse momento para fazer uma oração correta, sincera, humilde, reconhecendo seus pecados, reconhecendo a dependência que você tem de Deus. E eu tenho certeza que a partir disso, o resultado e a bênção da recompensa da oração, ela virá. Ela virá. E eu acho que é isso, Lucas. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui até o final. Esperamos que esse A2Cast tenha te abençoado. Se ele te abençoou, que você compartilhe com mais pessoas aí. O Guilherme vai fazer aqueles pedidinhos tradicionais aí, porque a gente não pode sair do vídeo sem lembrar você. Pois é. E aí no final a gente vai... aquela frase tradicional. É claro, cara, mas se você ficou até agora, ficou pouco tempo, deve ter ficado 1 hora, alguma coisinha aí. Se você ficou até agora, o meu pedidinho vai ser básico. Clica, mas assim, afunda o dedo aí de tanto dar like pra gente. Comenta, sabe? Interaja com a gente. À medida que você interaja com a gente, isso traz engajamento. Talvez você assiste o vídeo e durante alguns momentos você fica com dúvida de algum assunto, né, Lucas? Então comente. Fale lá naquele momento que você falou, olha, no minuto tal, você falou tal coisa, ou você até pontuou e não concluiu. Fale com a gente, interaja com a gente, tá bom? Ative o sininho, não vá embora antes de ativar esse sininho aí, porque como você sabe, todas as vezes que nós subirmos algum conteúdo, você vai ser notificado. Então, esse é o nosso pedidinho para você interagir com a gente e dar um like aí nesse vídeo. Exatamente. E para terminar, aquela frase tradicional... João Calvino, que eu gosto de citar João Calvino quando é minha vez de falar a frase aqui, ele escreveu um livro que chama Orando com os Salmos, né, onde ele, fazendo uma teologia dos Salmos, né, ele faz uma teologia da oração nos Salmos, e ele falando sobre oração e Salmos, ele diz o seguinte: a genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e, em seguida, da fé nas promessas de Deus. É através de uma atenta leitura dessas composições inspiradas, os Salmos, que os homens serão mais eficazmente despertados para a consciência de suas enfermidades e, ao mesmo tempo, instruídos a buscar o antídoto para a sua cura. Numa palavra, tudo quanto nos serve de encorajamento ao nos pormos a buscar a Deus em oração, nos é ensinado neste livro. João Calvino falando sobre os Salmos, né? O livro dele chama Orando com os Salmos, né? Você já aprendendo a orar com os Salmos. Inclusive, antes de terminar, quero deixar aqui uma prática de oração que eu faço. Gostaria de... se as pessoas quiserem praticar também, muitas vezes as pessoas não sabem o que orar, e uma das coisas que eu faço, né, além das orações comuns de petições para as pessoas, uma das coisas que eu faço, que é o que eu aprendi exatamente na teologia reformada, especialmente com João Calvino, é orar aquilo que eu estou meditando nas Escrituras. Então, se na
naquele momento da minha meditação o tema é família, então eu vou orar conforme as palavras das escrituras que eu estou meditando sobre família. Então, usar das escrituras para orar também é Glória uma forma para que você possa orar a Deus e orar segundo a vontade de Deus, porque se você está orando as escrituras, você está orando segundo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Até mais. É nóis que tá. Cara, valeu.